E aí, gente, tudo bem com vocês? Resolvi mostrar a cara para saber um pouquinho como é que estamos, tá rolando, você que tem assistido a essas aulas gravadas, se adaptou a elas, está fluindo, tem algum tipo de dúvida, pergunta, procure nossa ajuda, tá? Você tem os canais oficiais para isso, conte com a nossa ajuda. Agora, passado esse tempo de aulas gravadas, talvez você nunca mais escute o hino do Brasil. Sim, estou falando de evidências e não lembre daquilo que você muitas vezes retrucou, reclamou, que eram as aulas presenciais, não é mesmo? Ouça o refrão. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Certeza que na volta você vai agradecer por cada aula presencial, né? Não disfarça mais a evidência. Que saudade estar por perto, né, galera? Mas logo nós estaremos. Enquanto isso, continuamos por aqui e vamos à aula de hoje. Primeiro exercício, bem simples, aplicação somente. Veja, considere o triângulo ABC da figura a seguir, determine o valor de x, a figura nós tiramos para deixar na lousa para você. É a indicação de um triângulo, os três ângulos internos marcados. Tenho certeza você daí já percebeu. Basta somarmos esses ângulos, os três, e igualar isso a 180 graus. É o que ocorre em todo e qualquer triângulo, não é mesmo? Tranquilo? Ficamos aqui com 3x. 30, já mando subtraindo, fica 150 graus, onde esse 3 dividindo você tem x igual a 50 graus. Era o que o exercício pedia, está respondido. Fiquem atentos caso a pergunta fosse quanto mede cada ângulo, quanto mede o ângulo no vértice B, quanto mede o ângulo no vértice C, enfim, sempre leia antes de responder, é um grande toque que a gente dá num exercício de aplicação. Próximo exercício vem com a história daquilo que nós podemos chamar de asa delta. Alguns professores chamam de asa delta. De fato, é um polígono, a gente vai ver isso mais à frente, chamado de não convexo. Ele forma vértice para dentro, bico para dentro ali no vértice que você enxerga como sendo o vértice S. Esse é o R. Vamos dar uma olhada no que ele quer. Na figura a seguir, os pontos P, Q, R e S estão em um mesmo plano. Determine o valor de x. Tá? O que nós percebemos? O ângulo x está aqui fora, esse polígono é um quadrilátero, ele tem 4 lados, não convexo justamente porque forma bico para dentro. Tá? E até existe um teorema que calcula o valor desse ângulo, dá para demonstrar. Eu digo a você, bobagem, besteira. O que você precisa fazer é posicionar a sua régua. Pode ser nesse segmento RS para prolongá-lo, para fazer surgir aqui do outro lado um novo triângulo, tá? É isso que você precisa fazer e nada além, tá bom? Vou só mexer aqui na abertura do tamanho do ângulo, vou pôr ele menorzinho aqui, 45 graus, já sabemos, ok? Porque aí nós vamos olhar para este ângulo aqui, ó. Veja, fechado esse triângulo, fechado o segmento RS, esse ângulo que pinta aqui é externo em relação a esse triângulo maiorzão que apareceu, ok? Ele é um ângulo externo, prolongamento do lado com esse lado do triângulo que acabamos de criar. Então esse ângulo em verde, pelo teorema do ângulo externo, é a soma dos dois ângulos internos não adjacentes, ou seja, estamos com 80 graus, 50 mais 30. Beleza? E aí repare e perceba comigo que imediatamente nesse triângulozinho que nós temos aqui, o x, que é o ângulo que nós queremos, é o ângulo externo, não é? Ó, nesse triângulozinho S, que é alguma coisa, prolongado lado alguma coisa S, com o próprio lado QS, nós temos aqui um ângulo externo, esse x. Pelo teorema do ângulo externo, esse ângulo x será a soma dos 45 graus que nós temos, mais esses 80 graus que nós acabamos de encontrar. Ou seja, pessoal, esse ângulo x, que é o que ele pede, tem valor 125 graus. Então lá atrás eu disse a você, né, nas outras aulas, nas aulas anteriores,
O teorema do ângulo externo, ele é super importante e continua sendo aqui. Aliás, minto, foi nessa aula de teoria que você acabou de assistir. Insistir, você assistiu, e eu insisti que o teorema do ângulo externo é importante, tá? Vale muito a pena sabê-lo, nessas horas inclusive. Última coisa para te dizer do exercício é, tua pergunta, deve ter rolado para algumas pessoas. Léo, posso, ao invés de ter prolongado esse lado QS, podia ser, aliás, o RS podia ter prolongado QS fechado para lá, fechado aqui, o triângulo? A resposta é sim, evidente, claro, óbvio. Faça isso se você quiser uma nova variação desse tipo de exercício, tudo bem? Beleza? Exercício número 3. A figura e as alternativas você encontra aí na apostila, na página marcada na tela. Na figura a seguir, há duas avenidas, A e B, retilíneas e perpendiculares. Duas ruas, P e Q, retilíneas que se encontram no ponto O, e todas elas estão em um mesmo plano. Considere os ângulos indicados na figura. A medida do maior ângulo formado entre as ruas P e Q é igual a... Pessoal, então, lembra que eu disse a vocês que a definição de ângulo é sempre a menor abertura salvo menção contrária? Pois bem, aqui ele está deixando muito claro que ele quer o maior ângulo, né? A maior medida formada no encontro das ruas P e Q, que se você reparar bem, está aqui no ponto O, e eu vou colocar X. Na verdade, vou ser honesto, eu não sei se ele está aqui ou ele está para cá, nesse suposto prolongamento para cá, tá? Mas qual que é o lance? Eu vou encontrar esse X, se ele for um ângulo agudo, menor que 90, certamente o seu maior ângulo estaria para cá. Eu prolongaria a retinha e formaria aqui, não é? Esse maior ângulo, tá? Se aqui já for o ângulo obtuso, ele é o maior. Tá? Então, no cruzamento de duas retas, buscar o maior ângulo é fácil. Calcula 1. Se ele for agudo, tem um obtuso nesse encontro que é o maior. Tá? Tô dizendo isso porque muita gente fica com essa pulga atrás da orelha. Bom, agora tá fácil, veja. Os 35 graus que aqui estão, eles imediatamente vêm para cá por OPV. Ok? Então aqui também 35 graus. Desse outro lado, ele disse, não é, no texto, e você vê na figura, que as avenidas A e B, e essa avenida A, deixei para marcar agora, está aqui, e a avenida B está aqui. Elas são perpendiculares, significa que formam um ângulo reto. Retas perpendiculares são retas que, no seu encontro, há a formação de ângulo reto. Se você não lembrava disso, procura gravar a partir de agora, certo? E aí você observando esse triângulo formado aqui, 40 graus, tem 90, certamente aqui é o que falta para fechar 180, 50 graus, dá para fazer de cabeça. Por OPV, os mesmos 50 graus que vem para cá. Então aqui nós temos 50 graus. Gente, olha que facinho. Na soma desses dois ângulos está dando 85 graus. O X é o que falta para somar 85, é o que falta para dar 180. Dá para fazer mentalmente daí? Certamente que sim. Ó. O ângulo X que está aqui é o ângulo cuja medida será o que falta, 95 graus. 95 somados a esses 85 dariam 180 graus. É o que você encontra na letra C. Já é o maior ângulo esse, porque é um ângulo obtuso. Fosse ele 85, exemplo, então seria o que estaria aqui fora. Se o X tivesse dado 85, o maior ângulo não seria 85, seria o ângulo formado aqui fora, já que 85 seria um ângulo agudo, menor que 90. O maior seria o obtuso. Beleza? Deu para sacar? Tranquilo? Agora nos propostos, para a gente poder fazer uma abordagem num exercício um pouquinho mais, assim, diferente, né, dos de sala, para a gente caminhar um pouco mais, tá aqui um que você tem a figura também na apostila, a figura completa, as alternativas, de alternativas por conta do espaço e porque eu trago a figura, tá só o texto, a pergunta, muito curta, direta. Na figura, os dois triângulos são equiláteros. Qual o valor do ângulo X? Pessoal, a partir de sempre, falou que os triângulos são equiláteros,
os três lados são iguais, é verdade, mas principalmente para esse estilo de exercício onde a discussão é angular, você já vai marcar 60 graus em cada um dos vértices, certo? Desses triângulos que são equiláteros. Já marca 60 graus aí para ficar livre disso, digamos. Tudo 60 graus, tá? Maravilha. Aí dá para responder quanto é este ângulo. Porque eu tenho um ângulo raso aqui no total, ó, 75 com 60 com mais esse marcadinho por mim, tem que dar 180, certo? Tem que dar 180 graus, ok? Então, veja, tá faltando aqui 45 graus para somar 180. Aqui também dá para a gente dizer quanto é que falta, porque mesma coisa, vai fechar um ângulo raso, esse ângulo que eu marco, que eu pinto de preto, só para dar uma diferenciada, né? Esse ângulo é o que falta para junto de 60 e 65 fechar 180 graus. Você tem 65, você tem 60, na soma tirando de 180, aqui você tem 55 graus. 55 graus, tá? Somei esses dois na soma 100 graus, não é? 100 graus, quer dizer, o ângulo que falta aqui nesse triângulo, nesse ângulo que eu dou um destaque, 80 graus. 80 graus. OPV, 80 graus aqui em cima também. 80 graus aqui também. Ora, para responder a respeito desse ângulo que ele chama X, este mais esse tem que dar 180 graus. Eu joguei todos os ângulos para um triângulo. E tá bem fácil, hein, gente? Esse X tem que ser exatamente 40 graus. Por quê? 40, 60 dá 100, mais 80, 180 graus. A gente está olhando ali para a letra B de bola, tá? Maravilha? Belo exercício esse para explorar triângulos, ângulos em triângulos e principalmente aí triângulo equilátero. Falou triângulo equilátero, os três ângulos internos são congruentes entre si, todos eles iguais a 60 graus. Não esqueça. Pessoal, para esse último de despedida, eu tenho que chamar a atenção da galera do terceiro que assiste essa aula. Vocês não têm esse exercício na apostila, porém eu trago aqui o texto completo, as figuras alternativas, e eu acho que é bem interessante que a gente faça juntos, tá? Então, se você é do terceiro e não localizou esse exercício na sua apostila, sem problema nenhum, ele fica aí como um extra. Galera, extensivo Supermed, nós temos o exercício na apostila, na página indicada na tela. Então, vamos a ele. No triângulo, no retângulo abaixo, o ângulo em graus de alfa mais beta é. Bom, é aquele exercício onde muitas vezes nós vamos ficar travados na tentativa de descobrir quanto é alfa, quanto é beta, para depois somar. E nem sempre dá para fazer isso. Nem sempre é necessário, nem sempre dá. Nesse caso, nem dá, tá? A gente vai fazer o seguinte. Se é um retângulo, vamos lembrar, os lados opostos são paralelos, apesar da gente não ter estudado ainda retângulos, eu acho que é algo que é, sim, tranquilo para todo mundo lembrar, né? Acho que a palavra é essa, é tranquilo lembrar. Então esse lado é paralelo a esse. Pois encare aqui, ó, como se fossem retas paralelas cortadas por essa transversal, onde o ângulo alfa que está aqui, não é? Por alternos e internos, iria para aqui, ó. Concorda? Deu para observar? Retas paralelas cortadas por uma transversal, alternos e internos. Então, todo esse ângulo em vermelho seria alfa também. Agora, eu já tenho 40 graus aqui. Então, esse pedacinho, esse ângulo que sobra, concordam que será do total alfa, a gente tirou 40 graus? O todo era o vermelho, a alfa, de alfa eu tiro 40, eu tenho esse ângulo que sobra, não é? E eu tenho um triângulo onde certamente o ângulo aqui nesse vértice é 90 graus, afinal ele está criado a partir de um retângulo. Ora pessoal, acabou o exercício. Certamente esses três ângulos somados resultam em 180 graus. Alfa menos 40 mais beta mais 90 igual a 180. Vou até fazer uma conta menor. Certamente alfa menos 40 somados ao beta resultam em 90 graus.
não é? Se eu já tenho 90, falta para 180, 90. Jogo esses 40 graus lá para o outro lado, ele vai somar o 90, olha quem surge. Alfa mais beta, 130 graus é o valor dessa soma. Está respondido em 2 linhas um exercício belíssimo da FUVEST. Deu letra D de dado. É isso que você vai marcar aí na sua apostila. É isso que você responde. Marque aí letra D. Combinado?